Eu, além de deputado, também tenho muito orgulho de ser agricultor, produtor rural e, além disso, sou autor da lei que colocou o nome Tóquio como capital nacional da agricultura de precisão. Também sou coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional e primeiro vice-líder da bancada do PR na Câmara dos Deputados. E eu vejo aqui a nossa grande Expo Direto como grande palco, não só da tecnologia, como também dos grandes debates. E nós ouvimos aqui o nosso Hamilton Mourão, vice-presidente, falando de algumas reformas que nós precisamos fazer no Brasil, principalmente da Previdência. Ouvi do governador do Estado e também da ministra Tereza Cristina, pedindo para que nós, pedindo e colocando a necessidade de colocar 3,5 bi na agricultura nesse ano. Então nós estamos aqui firmes e fortes em defesa do agronegócio e, é claro, hoje com esse clima, o canal do Boi inspira o cheirinho de churrasco que você não falou, né? Um cheirinho de churrasco que tem aqui, que vem muito forte e que o nosso gado também, não é só a agricultura que é forte, o nosso gado que vem aí do Uruguai, da Argentina, né? Da raça Angus, vem crescendo muito e nós estamos hoje no topo em relação à carne bovina no Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo, nós gaúchos, né, temos o orgulho não só de cantar no hino rio-grandense, que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra, mas os gaúchos espalhados pelo Brasil afora sabem que aonde tem um gaúcho, tem plantação de soja e tem CTG, porque nós e cooperativa. São essas três coisas. Soja, quando você enxerga a soja, CTG e você enxerga uma cooperativa, pode ter certeza que ali tem algum cheiro de gaúcho. Então, nós acreditamos nisso e somos diferentes, não somos diferentes para ser mais que os outros. Nós somos diferentes porque cultuamos a cultura gaúcha, o tradicionalismo gaúcho. E quando o vice-presidente Mourão hoje disse que nós temos uma história de 40 mil anos, que vem lá do norte da África, depois de 12 mil anos com a agricultura, ele esqueceu de dizer que a palavra cultura tem a origem na palavra agricultura, porque cultura é também tirar das pessoas aquilo que elas têm de melhor. E o gaúcho sabe fazer isso, através do hino, da bandeira, do nosso brasão e também através do nosso jeito de vestimenta, do nosso jeito de valorizar o nosso hino rio-grandense, que muitos estados sequer conhecem o hino rio-grandense. Nós aqui cantamos desde criança aquilo que se discute em Brasília sobre o hino nacional, nós cantamos sempre o hino nacional e o hino rio-grandense, né? Então, é por isso que a gente se apresenta como sendo diferente. E ser diferente é trabalhar e acreditar no agronegócio. Deputado, hoje na abertura da Expo Direto, o senhor estava participando também, nós tivemos ali alguns posicionamentos, né? Tanto o vice-presidente Hamilton Mourão quanto a ministra Tereza Cristina responderam algumas questões ligadas a recursos de Moderfrota e também disposições para o plano agrícola. Uma das questões ali que foram levantadas e depois na coletiva externa também aconteceu, foi em relação à Previdência. Eu sei que tem ali um grande esforço para que seja aprovado, os partidos que apoiam o governo federal, o senhor faz parte dessa base e o senhor é líder da bancada gaúcha no Congresso. Como é que estão os trabalhos para aprovação? Porque isso impacta todo mundo, o agronegócio, todos os setores da economia e sociais do Brasil. Eu fui indicado pela minha bancada, pelos meus colegas 38 deputados federais, para disputar a relatoria da Previdência. Esse é um tema que eu conheço bem e que eu acredito que nós temos que começar pelo topo e não pela base. O topo dos grandes salários. Nós temos que votar na Câmara o projeto que já foi votado no Senado, que é o teto salarial. Já está na Constituição, no artigo 37, que nenhum cidadão brasileiro pode, num órgão público, ganhar mais que o presidente do STF. Artigo 37 da Constituição. Só que não se cumpre isso. E eu recebi no meu gabinete, semana passada falei na tribuna da Câmara, um cidadão em Minas Gerais que ganha 401 mil por mês. E um outro cidadão no Tocantins que ganha 252 mil por mês. Então isso deve fazer parte da minha avaliação também da reforma da Previdência. Votar o teto salarial, terminar com esses marajá
para que todos tenham um teto de 39 mil, que é o que ganha o presidente do STF, e também nós trabalharmos as superaposentadorias, que hoje nós temos um problema muito sério de dupla aposentadoria, com pensão e outras coisas mais, que chega a 100, 150 mil por mês. Tem aposentadorias assim no Brasil, infelizmente, só que pouca gente fala nisso, tem coragem de falar. E também as aposentadorias de dependentes, tanto no setor público quanto no setor militar, né? Pessoas, mulheres que casaram já há muito tempo, que são avós e que continuam ganhando 40, 50 mil por mês de pensão dos seus pais. Isso é uma anomalia do sistema que tem que terminar. Então, se nós pegarmos aquilo que mais interessa à população, tirar os Marajá, diminuir essas superaposentadorias, nós já vamos ter assim, ó, uma mini reforma da Previdência. Claro que ela tem que atingir todos os níveis. Ela tem que atingir, por exemplo, a agricultura tem que discutir essa questão da mulher, dos 60 anos. Isso eu acho que o próprio presidente da República, Bolsonaro, já levantou esse assunto. Mas não se deve discutir a comprovação se é agricultor ou não. Eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão. A aposentadoria é para o agricultor. Então, ela deve hoje constar lá na reforma da Previdência que a garantia de documentação, pelo menos uma entrega de bloco uma vez por ano, né, na cooperativa, onde ele entregar a produção, pelo menos uma vez por ano, para ele poder depois se aposentar. Então isso, e no setor público nós temos que passar, né, todo mundo a ganhar, independente se é deputado, senador, ministro, se é juiz, promotor, 5.800, que é o teto máximo. Se ele quiser ganhar mais, ele pode pagar uma previdência privada ou complementar que o próprio sistema vai lhe oferecer, aonde ele vai, se ele vai querer ganhar mais, ele vai ter que pagar mais. Essa é a teoria da reforma da Previdência. Ganha mais, paga mais. Ganha menos, paga menos. E ao mesmo tempo, nós vamos ter com certeza uma agricultura com recursos mais disponíveis, se tiver a reforma da Previdência. Nós vamos, após a reforma da Previdência, temos que discutir a reforma tributária, que é muito pesado o bolo tributário no Brasil hoje, e também o Pacto Federativo, que os estados, principalmente do Rio Grande do Sul, e os municípios estão completamente quebrados. E nós temos que fazer, hoje os municípios recebem 15% do bolo só, enquanto o estado está em 25% e o governo federal recebe 60%. E os prefeitos são de pires na mão em Brasília pedindo recursos. Nós precisamos mudar essa realidade. E o próprio presidente Bolsonaro prometeu que nós poderíamos debater esse assunto. A bancada gaúcha tem como prioridade um novo Pacto Federativo. Se aumentar 2, 3, 4, 5 do fundo de participação para os municípios, os prefeitos já respiram aliviados e o governo do estado se viabiliza também. Deputado, para a gente começar a encerrar a nossa entrevista, o vice-presidente, ao sair aqui, o Hamilton Mourão, ele rapidamente falou aqui comigo, com os meus colegas da imprensa, o seguinte: foi questionado a respeito da reforma para os militares, ele confirmou de uma maneira muito simples: próxima semana, no dia 20, será apresentado, assim como no projeto. Isso fecha, de certo modo, as lacunas que se tinha em relação à reforma da Previdência, que vai ser discutida no Congresso? Não tem como você aprovar uma reforma separando privilégios. Você não pode separar privilégio. E hoje o militar não paga a Previdência. É a União que suporta todo o custo, né, das aposentadorias e pensões. E pensões absurdas, essas que eu falei. Né? Pensões de filhas que já casaram, são avós e continuam ganhando pensões na área militar. Então, eu acho que é justo que venha. Vamos discutir algumas diferenças que existem, né, em relação aos militares, mas eles têm que estar junto na reforma. Tá certo. Bom, tive que falar de qualquer maneira a respeito da reforma da Previdência. Temos aqui uma pessoa que está altamente envolvida, o deputado Giovanni Cherini, do estado do Rio Grande do Sul. Vou encerrar perguntando da feira, 20ª edição. Né, o senhor já comentou a respeito aqui da abertura, e o que o senhor espera aqui, o senhor que é bem envolvido com o agronegócio também, e o que o senhor espera dessa edição 2019? Na verdade, eu vou te falar uma coisa que eu acho que ninguém falou para ti ainda e para os telespectadores. Eu fui funcionário da Cotrijal, trabalhei na cooperativa aqui muitos anos e fiz minha vida aqui na Metoc, na Cotrijal. E aqui nesse local, e no meu primeiro discurso que eu dei aqui, há 20 anos atrás, na abertura, eu fiz um apanhado do que existia aqui. Existia uma das coisas mais importantes que o gaúcho preza, na época mais antiga, que era
corrida de cavalo. Aqui existia uma cancha reta de corrida de cavalo, aqui nesse local. E aí eu disse na primeira feira que aqui seria uma corrida, né, em direção ao futuro, em direção ao bem da humanidade. Porque quem produz alimentos, produz o futuro e produz aquilo que nós realmente necessitamos. Então, é essa corrida que nós estamos vendo hoje, 20 anos depois. Imagina o que aconteceu de lá para cá, desde a tecnologia de um trator, de uma colheitadeira, né? A tecnologia mesmo transgênico, que aqui houve manifestação num dos eventos aqui que nós tivemos. Teve uma grande manifestação aqui na frente, dos a favor e os contra o transgênico. Nós garantimos a continuidade dessa pesquisa, que hoje, graças a Deus, revolucionou a lavoura de soja no Brasil, né? Se não é o transgênico, nós estávamos com as lavouras infestadas de inso, né? Eu me lembro, quando eu plantava soja mais antigamente, hoje eu continuo plantando, mas antigamente tu tinha, a primeira descoberta foi a trifluralina, né? Que era um veneno para combater a milhã. Nós tínhamos muita milhã naquela coisa, mas aí não combatia o picão, não combatia a guanchuma, não combatia a leiteirinha. Aí tu tinha que contratar gente para capinar. E eu trabalhava na capinadeira, e era da Stara, a capinadeira que eu trabalhava atrás, dirigindo a capinadeira. Mais arrancava a soja do que limpava, né? E aí depois tu ia colher, eu colhia soja sem cabine na colheitadeira, e os óleos ficavam infestados, ficavam terrivelmente prejudicados pela poeira que saía do soja e do inso que tinha junto com o soja. E hoje você anda, e a Expo Direto é a representação disso. Hoje você anda pelo Brasil e afora, você não encontra umas buvinhas que tem hoje ainda, né, que vieram em função da resistência ao Roundup. Mas o que importa nisso aqui é a gente ver que a agricultura não para mais de crescer. Nós vamos ter aí a robótica entrando, estamos aí com os drones aí trabalhando já, os tratores trabalhando sozinhos, as colheitadeiras trabalhando sozinhas. Então, eu acho que o agronegócio é a grande moeda, é o grande dinheiro do futuro e que o Brasil tem que investir.